A voz diz muito sobre nós. É uma expressão que envolve aspectos biológicos, psicológicos e educacionais. E a sua, como é? Baixa, alta, forte, fraca? Você já teve vontade de mudar de voz? O programa de hoje vai tratar das mudanças, características e problemas de voz. É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre as mudanças, características e problemas na voz, a nossa convidada é a fonoaudióloga e especialista em voz e professora do curso de fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, a Kelly Silvério. Kelly, seja muito bem-vinda ao Saúde em Prática. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui, podendo falar um pouquinho de voz com vocês. Com certeza, acho que todo mundo vai ficar muito feliz, eu principalmente, acho que meu instrumento de trabalho, né? Vai ser um prazer conversar sobre esse assunto. Kelly, até para a gente entrar um pouquinho mais no mundo da voz, né? Quais fatores determinam as características de uma voz? Antes da gente... para a gente entender as características que acompanham uma voz, é importante a gente entender como é que ela é produzida, né? Então a gente precisa de ar do pulmão para dar o motorzinho da voz. A gente precisa de uma fonte glótica, que é uma fonte de som, são as cordas vocais, as chamadas pregas vocais, e uma ressonância, que é a cabeça, lábio, boca, que é a nossa caixa de ressonância. Então, quando a gente pensa numa característica de voz, a gente está pensando em tamanho da prega vocal, quer dizer, a voz de criança, a voz do adulto e uma voz de idoso, voz de mulher e voz de homem. O que acontece com isso tudo? Então, quanto menor a prega vocal, o tamanho do músculo, o tamanho da cabeça, do corpo, mais aguda é a voz. Então, quanto maior eu tenho essa pessoa, essa caixa de ressonância, essa laringe, mais grave é a voz. Então, frequência, né, essa coisa do som ser mais fino, mais grosso, né, mais grave, mais agudo na voz. E eu tenho também a intensidade, o volume da voz. E acompanhando isso tudo, eu tenho as características mais gerais da voz, que chamamos de timbre, popularmente falando. Mais especificamente é a qualidade da voz, né? Eu posso ter uma voz mais nasal, uma voz mais oral, enfim, esse conjunto de características é que acompanha uma voz. Que legal, né? E a gente nem imagina, né, que é todo esse sistema, né? Agora, o estado emocional, ele também exerce influência sobre a voz? Sim. Então, o que acompanha essa característica? Além disso tudo que eu estava falando é em relação à qualidade física, né? Eu falei, uma pessoa maior, mais alta, tende a ter uma voz mais grave, os homens, porque a prega vocal é mais grossa. Só que eu também tenho por trás disso tudo as características emocionais, né? Então, vamos pensar numa pessoa que é mais tímida, a voz é um volume um pouquinho mais baixo, eu vou falar menos articulado, eu vou falar mais baixinho. Se é uma pessoa mais expansiva, mais alegre, ela vai modular diferente, como eu estou fazendo aqui, para te dar como exemplo. Então, e quando nós estamos tristes também, ou quando estamos alegres, a gente tende a modificar a voz. Então, a emoção tem tudo a ver com a qualidade de voz, sim. Que bacana. O timbre, ele é uma informação individual de cada pessoa? Cada pessoa tem um timbre diferente? Sim, o timbre, na verdade, essa qualidade da voz é única. É igual a impressão digital. Cada um tem uma. Tem algumas situações que nós fazemos ao telefone, né? Quando nós ligamos para a casa de alguém conhecido, às vezes é o filho que atende o telefone e a gente acha que é o pai. Sim. Né? Ah, fulano, não, é o filho. A voz pode ser parecida, porque essa caixa de ressonância que eu estava dizendo que compõe a voz, em pai e filho é parecido, em mãe e filho, irmãos. Por ser características genéticas, hereditárias? Ou... talvez pela questão da caixa de ressonância no sentido de ter o mesmo formato, ou formatos parecidos de boca, o jeito de falar, a entonação. Quando nós convivemos com alguém, nós acabamos ficando mais ou menos parecido, né, com o jeito de falar de alguém. Então, mas isso não quer dizer que a voz seja igual. Ela pode ser parecida, mas ela é bastante única e ela é influenciada por todos esses fatores hormonais, também neurológicos, né, de cada um. A gente foi até as ruas saber, né, as dúvidas que as pessoas têm, se as pessoas estão satisfeitas em relação à voz, a gente vai conferir agora.
gosto da minha voz. Eu acho que eu observo que a minha voz, quando você está bem, ela tem uma forma diferente de quando você está preocupado. Quando eu estou preocupada com algum problema, eu percebo que a minha voz se transforma. Quem já falou comigo ao vivo e depois no telefone falou, nossa, fica um pouco diferente, sim, mas nada de confundir contra pessoas, nem nada. Mas já me falaram também que a minha voz é parecida com a da minha mãe. Isso falaram no telefone, falaram, nossa, parece sua mãe falando, mas foi só isso mesmo. Sobre voz, nunca parei para pensar assim, mas creio que não seja irritante, porque as pessoas nunca falaram nada para mim, nada contra, né? Eu gosto da minha voz, mas às vezes eu acho ela um pouco fina. As pessoas falam às vezes que... As pessoas não, eu, na verdade, acho ela um pouco fina. A nossa última entrevistada aí, que é a Thalita, né? Ela comentou que acha a voz dela aí um pouco fina, como a gente acabou de ver. Isso está relacionado ao tom? É possível a gente modificar ali, modular o tom da nossa voz? Sim, se a gente pensar que a voz ela é produzida por uma fonte, que é a laringe, ela fica no tubo, né, no trato respiratório, e ela é flexível. E ela está sendo, a frequência da voz ela é influenciada por este tubo que a gente chama trato vocal. Vamos pensar assim, que é a distância entre as cordas vocais e os lábios. Quanto menor esse tubo é, mais aguda é minha voz. Então, você pode ver que ela estava falando em sorriso, como eu estou falando aqui. Então, falando em sorriso, a voz fica mais aguda. E eu posso também ajustar por uma questão mais articulatória em bico, e abaixar minha laringe e fazer uma voz mais grave. Então, é possível sim, e isso tem a ver também com o que determina essa característica, que é a emoção. Então, a gente precisa entender num processo terapêutico por que ela quer mudar, quem é, como é que ela se vê como falante, né? Quais são os aspectos de comunicação que essa voz aguda traz para a vida dela. Então, pessoas mais sensíveis, mais afetivas, tendem a falar mais agudo. Todos esses aspectos são influenciados e influenciam a voz e são tratados num processo de terapia mesmo. Interessante. Agora, cantar em um tom muito agudo ou de repente um tom muito grave, isso pode prejudicar a voz? Depende do ajuste que se faz para o canto, depende do estilo de canto. Então, se eu estou num canto popular mais próximo da fala, talvez não. A gente precisa ver quem é o cantor e o que ele está fazendo com a voz durante determinado canto. O que é importante entender? Eu acabei de cantar e senti cansaço, fiquei mais rouco, eu estou usando errado. Então, não é o cantar muito agudo ou muito grave. Nada que é muito longe do natural é bom. Mas eu tenho técnicas de canto, que não é o fonoaudiólogo que vai trabalhar, é o professor de canto, e que isso pode ser trabalhado e melhorado ao longo do tempo, para não se tornar um abuso vocal, né? Um cantar errado, vamos dizer assim, muito fora do tom. Porque isso pode acabar prejudicando a voz, né? Agora a gente vai fazer uma rápida pausa, Kelly. Então, Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco. Será que a voz envelhece com o passar dos anos? E você confere então daqui a pouco no Saúde em Prática. O Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre as mudanças, características e problemas na voz. E tirando as nossas dúvidas, nós recebemos a fonoaudióloga, especialista em voz e professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, a Kelly Silvério. Kelly, a gente estava conversando agora sobre a voz e eu queria saber por que a voz cantada ela pode ser diferente da voz falada aqui no dia a dia. Os ajustes que se faz, então, de respiração, desta fonte de som e desta ressonância, eles são diferentes para falar e para cantar. Então, quando eu vou cantar, eu acabo ajustando melhor a respiração, eu ajusto melhor a voz, a ressonância do som para que ele saia mais claro. E, claro, depende do estilo de canto. Os cantos mais clássicos quase não falam vogais, então você tem um suporte respiratório muito maior do que na fala, por isso que é tão diferente. E tem a questão de mudar também o formato, como a gente comentou, né? A articulação agora há pouco, né? Sim.
em qualquer estilo de canto. Claro que se você for para um MPB, uma música mais parecida com a fala, né, com essa melodia, essa mudança é menor. Você percebe menos diferenças. Mas assim que você vai para um canto um pouco mais elaborado, você percebe todos os ajustes diferentes. Até por uma questão de estética, né, de qualidade mesmo. Sim. A gente pode dizer que a primeira mudança que acontece na voz é na adolescência, Kelly? A primeira grande mudança perceptível é na adolescência, mas antes disso nós estamos mudando a voz. Então a voz do bebê, ela é diferente da voz da criança que tem por volta de 4, 5 anos, que é diferente da criança que tem por volta de 10, 11 anos. E aí sim, os meninos vão sentir mais essa mudança, que é na muda vocal na adolescência, e as meninas menos, porque os meninos eles acabam perdendo por volta de 1/8, são 7 notas mais ou menos musicais, que eles descem, eles agravam muito a voz e muito rápido, porque crescem muito rápido. E as meninas vão mudando a voz até a primeira menstruação. Então, nós não percebemos a mudança, a gente perde pouquinho, 2, 3 tons, e os meninos, muitas notas em pouco tempo. Então, essa grande mudança, a primeira sentida é realmente na adolescência, mas antes disso a voz sofre algumas mudanças. Agora, a voz, assim como a gente, ela também envelhece com o passar dos anos, Kelly? Envelhece. A gente tem aí como fonte desse som músculos, né? 2 músculos principais que geram este som, mas que eles dependem de vários outros músculos do organismo. Então, toda vez que eu tenho um envelhecimento, eu tenho que pensar que esse músculo também sofre esta ação do tempo. É perda de elastina, colágeno, que são tecidos que sustentam essa musculatura. E aí o que é importante é poder exercitar para atrasar esse envelhecimento, né? Para prevenir envelhecimento é o uso da voz de uma maneira correta. Claro que nem todo mundo sabe e acaba tendo problemas de voz se usar erradamente. Mas o fato de você cantar, usar bastante a voz, se nós observarmos os cantores mais idosos, eles continuam com as vozes fortes, com as vozes jovens, vamos dizer assim, pelo próprio exercício do canto, por exemplo. Não é? Professores que dão aula por muito tempo, claro, nós não estamos falando dos professores com problemas de voz, vozes saudáveis. Quanto mais você usa, mais você retarda o envelhecimento. Ai, que bom. Agora a gente vai conferir mais uma parte da nossa enquete sobre a voz. Você aí de casa, você gosta da sua voz? Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Porque além de ser nutricionista, eu trabalho com a parte de vendas em produtos nutricionais. Então, para isso, para convencer as pessoas e a venda do conceito, você tem que ser muito firme. Então, assim, a voz ela tem que ser pautada, com confiança, com segurança, para que você desenvolva o seu trabalho. E eu fico muito tranquila com a minha voz. Não sou muito fã da minha voz, não, sinceramente, tá? Mas algumas pessoas já me perguntaram, já elogiaram a minha voz, né? E já, inclusive, já me questionaram, assim, tipo, por que você não trabalha com locução, né? Por que você não faz isso, aquilo? Mas eu nunca pensei nisso. Eu não tenho problema com a voz. Na verdade, eu tenho dificuldade até em cuidar dela, porque não sou muito disciplinado, né? Eu acho que deveria melhorar a minha relação com a minha voz, na verdade. A minha voz, eu acho ela horrível, porque quando a gente ia no karaokê, quando tinha aquela onda de karaokê, eu nem me arriscava a cantar porque eu acho minha voz horrível. Bom, apesar de alguns dos entrevistados não gostarem de suas vozes, né, aparentemente não há nada de anormal nelas, né, Kelly? Agora, o que acontece quando a gente vê, por exemplo, um adulto que tem uma voz infantil, por exemplo? O que acontece? Isso tem reversão? Então, se nós falarmos do sexo masculino, talvez sim. Né? Claro que nós estamos aqui também conversando sem saber exatamente o caso em si, mas vamos pensar que a qualidade de voz está alterada, está mais fina e ele é um adulto, ou seja, não combina nem com a relação corpo-voz. Você espera que um homem tenha uma voz mais grave, mais grossa,
talvez não combine com a altura. Nós precisamos ver se é uma pessoa muito alta, muito baixa, tem o pescoço muito largo ou não, para saber em termos fisiológicos se alguma coisa aconteceu. Mas se a gente estiver falando do sexo masculino, um homem, vamos lá, de 25 anos, 20 anos, com uma voz aguda, nós vamos primeiro pensar nessa questão da muda vocal. Será que a voz mudou? Né? Então, vamos pensar em aspectos hormonais, se tiver tudo ok, são questões emocionais, não é? Então, questões de personalidade, às vezes escolha sexual, opção sexual, uma falta de maturidade, ou até uma questão de não conhecer muito os ajustes que podem ser feitos para serem mudados, para que se mude a voz, até para que a comunicação fique mais efetiva. Então, pessoas que as vozes não combinam com o corpo, então, vamos lá, mulheres com vozes muito graves ou homens com vozes muito agudas, você acaba tendo interferências na carreira, né, em sucesso profissional, você tem alterado o aspecto de comunicação dessa pessoa. Vale a pena procurar um especialista, porque existe possibilidade de sem dúvida. recuperar, né? Aquela pessoa da entrevista, até queria comentar, ela falou, as pessoas falam que a minha voz poderia ser de locutor. Por quê? A voz do locutor tem uma característica esperada, pelo menos pelo público leigo, que é uma voz mais macia, aveludada, uma voz agradável, grave, e ela tem. Sim. Então, as pessoas, você poderia ser locutora, ela, claro, teria que treinar, mas ela já tem uma qualidade natural que a levaria, por exemplo, por este caminho. Sim. A gente vai fazer mais uma breve pausa aqui, Kelly, e no próximo bloco você confere quais os sinais que indicam problemas na voz. E tem também a volta do quadro De Olho no Movimento, que vai falar sobre hidroginástica. Até já! Voltamos agora com Saúde em Prática e aqui conosco está a fonoaudióloga e especialista em voz e professora do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, do campus aqui de Bauru, a Kelly Silvério, que está hoje aqui, né, Kelly, tirando as nossas dúvidas sobre a voz. Mas antes de prosseguir, tem a volta do quadro De Olho no Movimento, com projetos de extensão do curso de Educação Física da Unesp de Bauru. Você vai ver que as possibilidades de se movimentar e sair do sedentarismo são muitas. O De Olho no Movimento está no ar. O projeto da hidroginástica, a prática de hidroginástica da Unesp existe desde a inauguração desse espaço em 2012. Ele faz parte de um projeto maior que é a natação na Unesp. O objetivo principal é criar uma outra estratégia de prática de atividade física para pessoas adultas, principalmente. Fiquei sabendo desse projeto, aí eu vim visitar. Achei assim, os professores maravilhosos, o ambiente muito tranquilo, e daí eu comecei a fazer. Para mim, o projeto de extensão de hidroginástica está sendo fundamental na minha formação. Melhorei o vocabulário com as alunas, a maneira de dar aula com elas, a convivência com os alunos. Nós procuramos desenvolver vários tipos de atividades tentando englobar desde a melhora do condicionamento físico, porque existe um grupo que procura com esse objetivo, né? Controle de peso, né? A questão de perder peso com a prática regular de atividade física. Outras procuram mais pela socialização, por estar em contato com um grupo de pessoas. Muitas pessoas são indicadas por motivos de saúde, hipertensão ou outros tipos de enfermidade. E nós temos, né, e gostamos de atender também pessoas em processo de reabilitação, por alguma cirurgia de joelho, problemas de coluna, pessoas até mesmo com certos tipos de paralisia, né, com a inclusão da pessoa com deficiência. Eu vim acompanhar meu filho, que passou por uma síndrome, né, e fazendo tratamento na Sorri, ele foi encaminhado. É visível a melhora dele, tanto começando pela socialização, que ele tem vontade de vir, ele se prepara para vir. Fisicamente está melhorando bastante, coordenação, movimentação. É super interessante a gente ver a melhoria que o projeto tem na vida delas. Eu tenho alunos deficientes e eles relatam que a melhoria foi
assim, gigantesca. Esse projeto, além de ser gratuito, os professores são muito capacitados, é um ambiente tranquilo. Eu acho que aqui é uma harmonia muito grande e a gente tem uma saúde física e mental. Qualquer pessoa pode se inscrever, né? Nós temos uma limitação pelo tamanho da piscina, né? Normalmente com 40 pessoas por horário. Portanto, é simplesmente manter um contato aqui com a universidade, vir no horário do projeto que já está divulgado no site do departamento e entrar em contato com os monitores que desenvolvem as atividades no dia a dia. Mais um projeto muito bacana aí do pessoal de Educação Física da Unesp de Bauru. Parabéns ao professor Milton e a todos os envolvidos com esse projeto. Agora, Kelly, retomando aqui o nosso tema, como é que as pessoas podem identificar que está acontecendo algum problema ali com a sua voz, né? Quais são os indícios? Importante essa pergunta. Na verdade, quando você tem uma alteração de voz sendo instalada por uso inadequado da voz, por abuso vocal, os primeiros sintomas, eles não são muito valorizados. Por exemplo, uma dorzinha de garganta aqui, uma garganta ardendo ali, uma voz cansada. Então, são sinais, ela vai se instalando aos poucos. A alteração de voz não é assim, hoje eu durmo, amanhã eu estou rouca. Rouquidão é o primeiro sinal, mas antes dele, vem acontecendo coisas conosco, com o nosso organismo, que nos contam que algo não vai bem. Então, antes que a voz se altere, há sintomas, como rouquidão, a rouquidão já é da voz, mas ardência, secura na garganta, vontade de pigarrear, dor ao falar. Essas questões são importantes e não valorizadas, aparece a rouquidão. Aí eu fico rouca um dia, no final do dia eu estou mais rouca, no dia seguinte eu descansei, então eu fico com a voz melhor. E aí eu não procuro especialista, até que a rouquidão não vai mais embora. Então, rouquidão é o primeiro sinal, sim, de alteração da voz. Acho que o mais perceptível, né? Perceptível. E tem gente que é rouca e acha que a voz que é assim mesmo. A minha voz sempre foi assim. Em algumas pesquisas, a gente tem procurado pessoas com vozes normais e elas preenchem um questionário com várias perguntas, tá tudo bem. A hora que a gente escuta, a voz é rouca. E a pessoa diz, mas isso não é problema para mim, eu sempre fui assim. Então, vamos olhar com mais cuidado, né? Apesar, até gostam da voz rouca. Né? Existe a voz rouca naturalmente? Isso pode ser saudável ou não? Não existe? Saudável não é. A voz rouca é uma voz alterada. Mas você pode nascer com algum problema na corda vocal, na prega vocal, que te leve a ter uma voz rouca desde o nascimento. E isso chama atenção. Quando a criança ela é rouca, isso chama atenção ou de um professor ou da mãe. Às vezes a família tem problema, às vezes demora para procurar, mas é uma voz que tem limitações. A partir de quanto tempo ali que você percebeu que aquela rouquidão não é normal? Ó? Quantos dias, mais ou menos, é legal procurar um fonoaudiólogo? Olha, 15 dias, vamos pensar que a gente, quando fica rouco, a gente fica gripado, nós ficamos roucos. Então, estamos num quadro alérgico, estamos roucos. Vamos dizer 15 dias para uma doença passar. Passou a doença, eu continuo rouco, aí um mês rouco, procura um especialista, porque essa voz ela vai ficando cada vez pior. Então procura, porque o tratamento ele é rápido, quanto antes você procurar ajuda. Sim. Agora, como é que são os tratamentos para a voz? Eles costumam ser muito longos, Kelly? Depende do que eu tenho, né? Depende de quanto tempo eu demorei para procurar e depende do que a gente vai encontrar na prega vocal. Quando uma pessoa chega para o fonoaudiólogo, ele acaba avaliando a voz, gravando a voz, fazendo algumas análises e encaminha para o médico especialista, que é o otorrinolaringologista, que faz este exame na laringe visual, para olhar o que você tem na prega vocal. Então, dependendo do que você tem na laringe, o tratamento é longo, dependendo do que você tem, o tratamento é curto. Em média, nós temos assim de 10, 15 sessões, em média. Isso leva 3 meses, às vezes um pouquinho mais, 6 meses aí de tratamento. Tá. E quais as atitudes que as pessoas podem ter no dia a dia que podem prejudicar a voz? Isso falando
de todo mundo, né? Não das pessoas que trabalham com a voz, né? O que a gente pode tomar de cuidado? Olha, o que prejudica a voz é gritar, falar alto, falar fora do tom, que é aquela história lá, cantar fora do tom, falar fora do tom, né? Essa coisa não muito natural. Isso é ruim, tanto em termos de volume quanto em termos de frequência, no sentido de muito agudo, muito grave, né? E eu acho que deixar de se hidratar. A hidratação, aqui tem água, né? Então, assim, a hidratação ela é fundamental. Todo mundo sabe, por regra, que 2 litros de água é o ideal para ser ingerido todo dia. Só que é difícil ingerir 2 litros de água. Sim. Então, a cor da urina tem que estar quase transparente. Há pesquisas já que comprovaram que a coloração da urina influencia no seu grau de hidratação. Então, o corpo hidratado significa urina quase transparente, você está bem. Então, a água ela deve ser ingerida como forma de prevenir, de ajudar a amenizar algum problema de voz. Ela não vai evitar, mas ela vai ajudar a hidratar e esse problema fica realmente com impacto menor na voz. E a gente sempre esquece, né? Tá ali na correria do dia a dia, acho que é tentar manter ali uma garrafinha, alguma coisa por perto para conseguindo manter o corpo hidratado e as cordas vocais também, né? Outra questão importante é a alimentação. Você sendo falante de voz profissional, né? Professor, jornalista, cantor, ator, mas não sendo, também esse cuidado é importante. Por exemplo, comer muito e dormir, deitar, claro que a maioria não vai ter problema nenhum, mas quem tem uma tendência a ter problema de voz pode ter um refluxo. E o sinal de refluxo, ele é um sinal importante. Você acorda com a garganta ardendo, já acorda rouco. E isso é um sinal importante que merece investigação médica e é só reeducar a alimentação. Claro que tem outros tratamentos se realmente a doença do refluxo estiver instalado, mas às vezes é só uma questão de reeducar a alimentação. Sim. Né? Isso é bastante importante. Bom, quero agradecer essa presença aqui, agradeço. Kelly. Acho que o bate-papo foi ótimo, ainda mais a gente encerrando com todas essas dicas. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você, é sempre um grande prazer estar aqui falando ainda de voz, né, que eu adoro tanto. Muito obrigada. Foi ótimo, eu que agradeço. Bom, lembrando que você aí de casa pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. E a gente se encontra, é claro, na semana que vem. Tchau, tchau.